a insegurança, a preocupação, a incerteza, né, de como que vai ser, se está no momento certo, se não está no momento certo, se eu vou mandar, se eu não vou mandar. E a gente está aqui para poder explicar como que vai ser esse momento, como será essa retomada. E eu queria, antes de começar a falar desse momento da retomada, de agradecer, eu sempre sou grata, né, a vocês por estarem conosco, por serem nossos parceiros, né, e estarem com a gente aqui de mãos dadas, enfrentando todos esses desafios. Queria falar para vocês que nós aqui da escola também sentimos medo, nós também sentimos insegurança, nós somos seres humanos como vocês, né? Todos nós estamos passando por esse momento difícil. Essa segunda onda agora aqui na nossa cidade foi bem delicada, né? Nós sabemos disso. Foi bem difícil para todos, está sendo ainda difícil, né? Só que nós temos hoje uma nova realidade mundial, né? E essa realidade mundial, ela veio para ficar. É claro que a gente acredita e nós torcemos para que as coisas mudem, para que as coisas melhorem, né? E isso vai acontecer, né? Eu tenho fé que isso vai acontecer. Nós temos que ser sempre otimistas. Mas, enquanto isso, e as nossas crianças, né? E a educação? A educação, ela é uma questão básica e essencial do ser humano, né? Ela é um pilar básico da vida humana. E hoje nós temos o contexto da educação online, nós temos o contexto da educação online para as crianças da nossa cidade há mais de 400 dias, é um período muito extenso de tempo, para crianças tão pequenas, os desgastes das famílias, os desgastes emocionais dessas crianças, a gente vai colher isso aí lá na frente, né? Os desafios são grandes hoje, mas depois lá na frente também teremos reflexos desses 400 dias que ficamos sem a escola presencialmente. A escola, ela não é espaço somente de conteúdo, ela não é espaço somente de ensinar conteúdos pedagógicos, português, matemática, história, geografia, inglês. Não. Ela é um espaço de formação de seres humanos. E nós somos seres completos. Nós precisamos de conviver com o outro. Nós precisamos de aprender a lidar com as dificuldades. Nós precisamos aprender a viver. E a escola é esse espaço junto com o seio familiar. E vocês, pais, sabem, porque eu também sou mãe, e também estou enfrentando desafios aqui na minha casa, né? E vocês sabem como é difícil ver os nossos filhos hoje nesse momento. A educação, ela foi negligenciada, mas agora a gente tem a possibilidade de voltar. Dani, mas como a gente vai voltar agora? Os casos acabaram de diminuir, como é que vai ser isso? Eu posso mandar, eu não posso mandar? Aí eu quero conversar com vocês com toda transparência e com o coração aberto. Eu falei isso em outra reunião e eu vou falar novamente aqui. Eu não prometo para ninguém que ninguém vai ficar doente, eu não prometo nada disso. Eu não sou irresponsável de fazer isso. Mas eu prometo para vocês que nós vamos fazer o nosso melhor. Onde os filhos de vocês estarão, é onde os meus filhos estarão. Então, nós faremos o nosso melhor pelas nossas crianças, sim. Como será isso? Como é possível retomar as aulas com segurança? É possível. O mundo inteiro está fazendo, está dando certo e funciona. Então, nós estamos aqui com vocês para poder trabalhar para que funcione essa retomada das aulas. Tá? Primeiro ponto, a escola mudou, a rotina escolar mudou, né? Então nós temos que nos adequar à nova realidade. O que temos agora? Temos o ensino híbrido. O que é o ensino híbrido? É uma parte presencial, uma parte online, né? E esse ensino híbrido, ele é muito rico, muito valioso.
Existem ganhos muito grandes com eles. E eu acredito que a educação ela evoluiu uns 20 anos agora na pandemia, amarra, né? Com muito sofrimento, não precisava ser assim, mas eu acho que depois a gente vai ter ganhos com isso, porque foram introduzidas ferramentas e saímos da época das cavernas e entramos numa época tecnológica, mas a gente não pode deixar de ter o presencial, a troca, o olho no olho. Isso é fundamental para eles. Essa volta às aulas, ela vai ser munida por novas regras de convivência. E a escola é o espaço onde nós estamos preparados para poder orientar as nossas crianças. Nós vamos conversar com eles, vamos explicar o que está acontecendo, vamos ensinar a usar a máscara, higienização das mãos, nós vamos os orientar para essa volta. Essa volta ela vai ser gradual, né? A própria prefeitura já liberou inicialmente 35%, a partir do dia 25 de maio, 50% da quantidade de alunos. E o nosso plano inicial é que trabalhemos com as 3 primeiras semanas de planejamento, tá? Mas eu gostaria de conversar com vocês por pontos específicos, porque a gente vai ter que falar muitos assuntos, né? Primeiro ponto da reunião. Como que vai ser o escalonamento das aulas no Colégio Otto, né? Nessas 3 primeiras semanas de aula, foram criados grupos. Esses grupos foram norteados pelo questionário que foi feito no início do ano letivo. Esses grupos não são fixos, esses grupos não são assim para sempre. A gente pode mudar os membros dos grupos? Sim, podemos. A gente pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas esses grupos foram criados lá atrás e foram modificados e adaptados de acordo com as pesquisas que nós já estamos fazendo nas turmas. Já estamos fazendo pesquisa nas turmas para ver quem vai querer voltar para o presencial, quem vai querer ficar no online. Como é que vai funcionar? A sala de aula tem uma capacidade física e a gente só pode ter na sala de aula 35% de capacidade, dos alunos da capacidade física. Então, nós teremos turminhas que vão ter alunos com 5 e no máximo 12 alunos. São turminhas muito pequenas, com poucas crianças, com distanciamento de 1,5 metro entre as mesas. Toda a estrutura física da escola foi modificada, de modo que as salas que possuíam ventilação não tão adequada foram modificadas, para que a gente não precise ficar refém de ar-condicionado. As janelas e portas vão ficar abertas, para que tenhamos circulação de ar, né, na sala. Então, a gente vai ter uma sala com 35% de alunos, grupos de 5 a no máximo 12 alunos, e as crianças vão vir para a escola nos dias específicos que vocês receberam no quadro de horários, tá? Então, como que vai ser inicialmente? A minha criança é do grupo A, ela vai na escola segunda e quarta. A minha criança é do grupo B, ela vai na escola terça e quinta. Na sexta-feira, a gente tem um encontro diagnóstico, que é uma avaliação diagnóstica. E a minha criança aqui, e o outro dia que ele não está na escola, ele vai assistir a aula do mesmo jeito, online. Então, ele vai continuar assistindo a aula online. Como será essa transmissão da aula online, né? A escola, ela criou uma redundância de equipamentos, de modo que o professor, ele continua tendo o notebook, que ele já tinha, mas agora nós temos um celular próprio para transmissão com microfone adequado para filtro, para diminuir a quantidade de ruídos. Ele é direcional. Eu não entendo direito disso, não. Mas ele é um microfone direcional que vai pegar o som mais direcionado do professor. Então, a aula vai ser transmitida via YouTube. Então, lá naquele canal do aluno, naquele espaço do aluno, o aluno vai poder acessar a aula via YouTube. No YouTube,
não existe a possibilidade de interação. Ah, Dani, mas o meu filho não vai conversar com a professora? Vai. Por isso que a gente tem redundância de equipamento. A professora vai continuar também com o notebook e ela vai ter um fone de ouvido sem fio, tipo um ponto, igual o da Globo, muito chique, inclusive. E vai ficar com ela o tempo todo. E ela vai deslocar na sala e vai estar escutando os alunos que não estão na sala presencialmente. A criança precisou dela, vai falar no microfone e ela vai ter possibilidade de responder para o aluno, que ele vai escutar, e nos horários específicos, na hora combinada, ela vai ao computador para poder dar um suporte e um retorno para essa criança. E também ela pode responder o ponto para o aluno olhando diretamente para a câmera, né? O aluno vai falar com ela, tia, mas eu não estou entendendo. E ela, pelo ponto que vai estar no ouvido dela, ela vai poder responder diretamente para o aluno olhando para a câmera e vai chegar no YouTube a resposta. E a interação será desse formato, né? Nós acreditamos que os alunos que estarão em casa, eles irão receber uma qualidade de ensino muito boa. Eles vão poder interagir com os colegas. Ah, e os coleguinhas não vão poder escutar a voz dos que estão em casa? Vão. O notebook da professora vai estar lá ligado, né? E nos momentos de interação, a professora vai abrir esse microfone, vai abrir a caixa de som, vai retirar o ponto eletrônico e eles vão poder interagir entre si também, tá? Então, nós já estamos estruturando dinâmicas, já tem muito tempo que nós já estamos nos preparando para este momento de volta. Então, as crianças que estarão em casa, mesmo aqueles que optarem por não estar no ensino presencial, eles receberão a mesma aula que está acontecendo na escola, sem nenhum prejuízo. Sem nenhum prejuízo. Essas 3 semanas, elas vão funcionar com esses dias de aula presencial e a sexta-feira diagnóstica. Dani, mas por que sexta-feira vai ser diagnóstica e não vai ter aula? Porque nós entendemos que esse momento inicial, nós precisamos fazer intervenções pontuais com as crianças, com os alunos, e colher essas informações rapidamente para fazer interferências e adequações nesse processo do ensino híbrido. Então, essas 3 primeiras semanas iniciais serão nesse formato. Depois das 3 primeiras semanas iniciais, com esses diagnósticos, nós iremos encontrar um outro formato de aula, também já um outro formato de grupos, né? Baseado também no protocolo da prefeitura. E nós vamos munir vocês com essas informações antecipadamente, tá bom? Outra coisa importante, a primeira semana de aula, as primeiras semanas de aula, esse momento agora, o nosso foco vai ser muito a questão da acolhida emocional. A nossa preocupação hoje, ela está gigantesca na questão de como que essas crianças estão. Tem uma pergunta aqui de Amanda. Oi, Amanda, boa noite. O aluno está em casa, vai assistir às aulas? Não, Amanda. O aluno que está em casa, ele tem um horário de aula online menor do que o aluno que está no presencial. Por quê? Por que isso? Porque o aluno que está no presencial, ele tem aquele momento de chegar na escola, guardar a mochila, tirar o caderno, né? Isso demanda tempo, isso tem um tempo inicial. Após esse período, vai iniciar a aula online. E nesse momento de aula, onde será trabalhado o contexto pedagógico, né? Essas crianças serão acolhidas inicialmente, é claro que eles estarão chegando na aula e vão participar da aula com os outros coleguinhas. Porque é muito tempo para crianças tão pequenas estarem, principalmente as crianças de primeiro ano, estarem conectadas, né? A Érica está perguntando aqui, o aluno pode ir somente no dia do diagnóstico? Pode sim, Érica, pode só no dia do diagnóstico. Inclusive, a criança que estiver no online e que quiser ir na escola só fazer o diagnóstico, eu acho já um grande passo e muito positivo. O diagnóstico de sexta-feira pode ser online
Para quem vai estar indo, sim, o diagnóstico também pode ser online. Eu gostaria que vocês entendessem que, nesse formato, hoje o meu filho não pode ir à aula presencialmente. Ele pode assistir a aula online, não tem problema, né? Ele só tem que ir no dia específico. A única questão que tem que ser levada em consideração é o dia fixo dele estar na escola presencialmente. Ele não poderá ir em dias que não são dele ainda, porque nós não podemos receber mais a capacidade que a prefeitura autorizou. Então, cada salinha vai ter uma quantidade limite de alunos. Então, se a criança for no dia que não é dela, ela não vai poder assistir a aula presencialmente na escola, tá bom? Isso agora nesse momento inicial, mas isso vai mudar rapidinho, tá? A nossa preocupação agora é a questão da acolhida emocional. Então, esse momento agora, a gente vai fazer muitas intervenções com eles nesse sentido, sabe? Rodas de conversas, dinâmicas, brincadeiras, para que eles tenham a oportunidade de conversar, de trocar, de falar, de abrir o coração, né? Porque eu acho que eles estão precisando disso, porque nós adultos, a gente ainda sai de casa, vai no trabalho, vai comprar alguma coisa, eles não. Eles estão presos, né? Então vai ser a oportunidade deles fazerem essa troca. Dani, mas como é que vai ser essa troca na sala de aula, né? Como é que vai ser isso agora nesse momento? E é sobre esses cuidados dessa questão da segurança que eu vou entrar agora nesse assunto, que é um assunto bem importante e eu preciso da atenção de vocês e do carinho de vocês. Olha, as crianças para irem para a escola, elas vão ter um horário específico de entrada. Então, a turminha do primeiro ano, ela entra no horário do primeiro ano. A turminha do primeiro período entra no horário do primeiro período. Cada turminha tem seu horário de entrada, seu horário de saída. Os alunos têm que estar uniformizados. Agora, nesse momento inicial, Luísa, a gente vai dar um prazo de 15 dias para aquisição dos uniformes, porque nós entendemos que muitos pais não compraram uniformes, né? Nós entendemos isso. Então, 15 dias iniciais não precisam estar de uniforme, mas quem já tem, pode comprar, tá bom? Dani, se for o caso do dia fixo, o aluno vier a faltar, o aluno poderá assistir a aula normalmente? Sim, o aluno pode assistir a aula normalmente online, tá? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O que ele não pode é ir na escola presencialmente no dia que não for dele. Aí a gente não vai poder receber, mas a aula online ele pode. Inclusive, esse formato vai funcionar muito nesse momento agora, quando as pessoas podem ter suspeitas de Covid, que a criança pode estar gripadinha, né? Então a gente vai conversar a respeito disso agora. Olha, a criança para ir para a escola, ela vai ter um horário específico dela de entrar, o horário específico de sair. O papai e a mamãe não podem entrar na escola, vai deixar no portão. Deixou no portão, a criança vai entrar. Como que vai ser essa entrada? Na hora que a criança entrar na escola, ela vai passar pelo sapato, pelo tapete higienizante, né, com água sanitária, aí vai higienizar o sapatinho. Na hora que ela entrar lá dentro, vai limpar a mãozinha com álcool em gel, vai limpar a mochila com solução de álcool, vai ter a temperatura aferida. Essa é a nossa primeira barreira. Nesse momento, a criança ela tem que estar com a saúde 100%. O que é saúde 100%, Dani? A criança tem que estar muito bem de saúde. Ela não pode estar doente para estar na escola, de forma alguma. Porque nós temos sintomas diferentes hoje da Covid. Às vezes a imunidade da criança baixa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Mas um ponto muito positivo nesse aspecto é o seguinte: as crianças, eles têm baixa taxa de transmissão, eles têm uma carga viral baixa, então eles têm uma proteção natural, graças a Deus, que ainda a ciência não explicou direito. Mas eles podem pegar sim, eles podem transmitir sim. Para que isso não aconteça, né, essas barreiras, elas já criam vários mecanismos que vão filtrar essas situações.
A criança, para entrar na escola, ela tem que estar de máscara. Então, ela vai usar a máscarazinha ajustada no rosto e ela deve levar uma outra na mochila, dentro de um saquinho, guardadinha lá dentro. Vai ter a hora, depois do recreio, a criança vai trocar de máscara. A professora vai fazer essa condução, que vai ser no banheiro, vai ter horário específico, a gente vai ter toda uma dinâmica, uma didática para isso. Orientar a troca de máscara. Depois do... Desculpa te interromper, é o Rafael, pai da Julinha. Oi, Rafael, boa noite. Boa noite. Uma sugestão para esse protocolo que você citou da entrada das crianças, pelo que eu tenho acompanhado e pelo que eu tenho visto, ao invés de talvez higienizar as mãozinhas delas com álcool em gel, não seria importante talvez lavar as mãos com água e sabão, que ela é mais eficaz do que o próprio álcool em gel. Eu agradeço a colocação, Rafael, mas na portaria da escola, no fluxo de entrada das crianças, não é possível a gente fazer essa lavagem das mãos de todos. O álcool em gel ele é muito prático e ele é muito eficiente, né? Então, na entrada da escola, a gente vai poder conseguir fazer isso com todos e vai funcionar. Dentro da escola, a gente tem os banheiros, tem o lavatório, escovatório, então esse estímulo à higienização, a lavagem de mãos, fazem parte até dos nossos processos pedagógicos, mas na entrada da escola, o álcool em gel é imprescindível, inclusive o álcool em gel ele está disponível em todas as portas das salas, no pátio, no totem, a professora tem na sala, ela vai higienizar a mãozinha deles também na sala em alguns momentos, né? Então, o álcool vai ser o nosso principal aliado nesse momento, viu? O aluno do online vai ter carga horária menor? Não, o aluno do online não vai ter carga horária menor. Ele vai ter uma carga horária semelhante ao aluno do presencial, tá? As cargas horárias serão todas preservadas. No tempo que a criança vai estar presencialmente, lá, aquele tempo de transição, né, aquele tempo de transição inicial, a criança que vai estar no online, ela vai ter atividade programada. Mas nesse momento de transição, nós estamos falando para crianças muito pequenas, tá? As crianças aí do terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo ano, eles têm aula a partir do horário inicial. Esse período de transição não existe para eles. Mas aí nos plantões das turmas a gente vai conversar especificamente sobre esses detalhes de cada turma. Dani, como vai funcionar se a criança não consegue usar máscara o tempo todo? As crianças acima de 6 anos, elas são obrigadas a estar de máscara o tempo todo. A criança que não usar máscara, que não se adaptar à máscara, ele não pode estar no ensino presencial. Ele não pode estar no ensino presencial. É uma premissa nossa. E nós precisamos muito, muito da colaboração de vocês nesse sentido e da compreensão. Uma questão também muito importante, até no protocolo, no próprio decreto da prefeitura, crianças com atendimento especializado que não conseguem ficar de máscara também não podem voltar para o ensino presencial, tá? Porque a máscara ela é uma ferramenta e um instrumento importante de segurança para a criança e para nós, equipe, né? Para nós, equipe. Com a carga horária do encontro diagnóstico. O encontro diagnóstico ele é 1 hora, 1h10. Vai depender muito da turminha, tá bom? Caso a criança esteja com a máscara NR95, que não é necessária a troca, não tem problema, ela pode ficar com essa máscara direto, tá? A gente está falando das máscaras de tecido, principalmente após o lanche, né, que eles podem molhar. Mas essa outra máscara não tem necessidade não, tá bom? Mas é importante ter um saquinho para poder condicionar a máscara, principalmente na hora do lanche. A gente vai conversar a respeito disso também, tá? E depois dessa barreira inicial que a gente tem, nós precisamos que a criança entre na sala e sente na mesinha dela. Na hora que ela chegar na salinha, a mochilinha dela vai ficar do lado da mesa, não vai ficar pendurada no ganchinho. Os materiais da criança ficam próximos dela. Ela não troca de mesa com os coleguinhas, né? A mesinha é só dela. Então, ela vai estar sentada na mesinha dela, identificada. Então, essa mesa foi higienizada com álcool,
ela está toda limpinha, pronta para receber essa criança para assistir a aula. Em relação ao lanche, a escola continuar com o pacote, ou teremos que mandar de casa. Nessa primeira semana, Nayara, saudade de você, Nayara. Na primeira semana, a gente ainda não vai estar com pacote de lanche. A partir da segunda semana, a gente já está estudando voltar com pacote. Nesse momento inicial, pode mandar de casa. A cantina vai estar funcionando com poucos itens ainda, tá? Vai ter suco, misto, pão de queijo, suco, misto, pão de queijo. Eu vou mandar para vocês amanhã, porque eu não estou lembrando de tudo, não. Mas vai ter poucos itens, mas vai ter algumas coisas disponíveis já, tá? Boa noite, Dani. Minha filha tem rinite e espirra muito pela manhã, não tem problema. Corre o risco do pessoal achar que é gripe, fico preocupada. A criança não pode estar gripando, ele não pode estar espirrando. A gente vai ter que conversar, tá? Porque é uma característica e é um sintoma, né, da Covid. Então, a gente vai ter que conversar a respeito dessa questão. Então, ela vai ter que estar bem, vai ter que estar sem crise de rinite para poder estar na escola. Porque se ela estiver espirrando, ela não vai poder assistir a aula presencial, tá? Os cadernos vão em volta todos os dias, terá uma lista para te levar qual dia, qual material. A primeira semana, os materiais vão ser bem light, vocês vão levar poucas coisas, vocês vão receber essa instrutiva também dos cadernos, e os cadernos, não vai ter caderno que vai e volta. Alguns cadernos vão ficar na escola, outros cadernos vão ficar em casa. A gente vai fazer essa dinâmica também, tá? Aqui na escola a gente vai colocar os livros das crianças todos em saquinhos individualizados, a professora vai estar guardando esse material, então os livros não vão ficar encostados um no outro, então a gente vai ter todo esse critério. Aproveitando o gancho que Nayara colocou a questão do lanche, o lanche da criança, as crianças não vão lanchar dentro da sala. Na hora do recreio, na hora do lanche, cada turminha tem o seu lanche. Então a gente está falando de 5, no máximo 12 crianças indo para o pátio, cada um vai ficar na sua mesinha, que já foi higienizada previamente, com o seu lanchinho na frente, num espaço aberto, arejado, ventilado. Lá a criança vai lanchar, as mesas com distanciamento entre elas. Após a criança lanchar, né, a mesa vai ser higienizada, a criança vai ser convidada a colocar a máscara. Se essa criança precisar ir ao banheiro, a gente vai ter pessoas monitoras fazendo esse suporte do banheiro, né? E aí, você já limpou a mãozinha? Já lavou a mãozinha? Passou o sabão? Vamos lá, confere, vamos com a tia. Vamos passar o álcool? Aqui, né? Os banheiros são higienizados a cada hora. Os banheiros serão higienizados a cada hora. Então, as crianças vão lanchar no pátio, cada um na sua mesinha individualizada, tá? Essa turminha terminou de lanchar, ela volta para a sala e a próxima turminha vai lanchar lá, a mesinha já vai estar pronta, higienizada para receber a próxima turminha. Dani, o recreio, como é que vai ser? Eles vão querer abraçar, eles vão querer brincar, né? Eles vão brincar muito, mas a gente vai estar lá próximo deles. Nós estamos falando aí de 5, 12 crianças por vez, com uma professora e 2 monitoras, os auxiliando e os norteando nas brincadeiras. Existem muitas brincadeiras divertidas, muitas trocas que podem ser feitas com distanciamento. Nós vamos os ajudar nesse processo. Eles vão aprender, né? Eles vão aprender essas questões. Uma coisa importante, o bebedouro, né? É importante levar uma garrafinha de água cheia, já cheia de casa, tá? Por que cheia? Para a criança não ficar transitando na escola sem necessidade, né? Os cadernos vão em volta todos os dias. Sendo obrigatório o uso de máscara para crianças acima de 6 anos, o maternal não será obrigatório. Reforça essa parte do maternal. Daniel, a gente ainda não tem maternal com turminha aberta. Nós estamos com turminha... Eu não abri maternal esse ano. Eu só abri a partir do 1º ao 7º ano. Então, as turminhas de maternal, a gente ainda não tem nenhuma aberta, tá? Eu estou estudando a possibilidade da abertura, mas eu ainda não abri matrícula para maternal. Então, as crianças que nós teremos na escola são crianças a partir de 4 anos, que são crianças de primeiro período, são crianças maiorzinhas.
E essas crianças, elas podem ser instruídas e orientadas a usar máscara, né? Mesmo que não seja obrigatório. Mas nós iremos as orientar a usar máscara o tempo todo. E vamos os ensinar a fazer isso, tá bom? E essas turminhas são bem reduzidas e bem tranquilas, com poucos alunos. Qual será a carga horária presencial? Nos dias presenciais, as aulas serão no horário praticamente regular. Então, de manhã, vocês receberam um quadro de horários, então vocês vão perceber lá. Tem turminha que vai entrar às 7h10, sair 11h30. Tem turminha que vai entrar às 7h30, sair 11h20. Então, vai ter pequenos ajustes de horários, né? Para que a gente tenha essas entradas escalonadas, as saídas escalonadas e os recreios escalonados também, tá bom? Então, a gente vai ter essa diferença. Dani, tenho 2 filhos em anos diferentes, eles estão em grupos diferentes. Mamãe, procura a gente que a gente ajusta isso, tá? Teria possibilidade de trocar eles? Sim, claro que tem possibilidade de trocar sim. Nos procure que a gente faz esse ajuste. Igual eu falei, os grupos não são fixos, eles foram construídos baseados na pesquisa feita no início do ano e vão ser modificados na medida da demanda de vocês também, tá? Não são fixos. E a gente pode ajustar sim. Por favor, Caroline, procura a escola amanhã para a gente fazer essa mudança, tá bom? E a entrada pode ser no mesmo horário? A entrada dos irmãos no mesmo horário? Essa é uma boa pergunta. Os irmãos vão ter que entrar no mesmo horário, porque como é que o pai vai fazer para poder ficar esperando, né? Os irmãos vão poder entrar no mesmo horário, sim. Eu não tinha pensado nisso, né? Mas eles vão entrar no mesmo horário, sim. A gente vai organizar esse formato para eles ficarem num lugar aguardando essa aula. Outra coisa, nós temos na escola 3 portarias. As 3 portarias vão funcionar, tá? Então, a gente vai ter criança entrando na portaria do número 54, 64, da Joviniano Ramos. Então, a gente vai ter crianças entrando nas 3 portarias. Então, vai ter essas entradas em portarias diferentes também acontecendo. Posso mandar uma semana presencial e a outra? Sim, sim. A opção de como vai ser, mamães e papais, vai ser de vocês. Agora nós temos liberdade e nós temos o ensino híbrido. E ele permite essa flexibilidade, né? Ele tem essa flexibilidade. Como as vans ainda não voltaram, vai ser difícil a logística. Hoje à tarde eu vi uma conversa no grupo de gestão escolar que o pessoal da van está se organizando para a retomada também, tá? Então, eu acredito que eles vão se organizar para a retomada também. Então, eu acredito que vai ter retomada de vans. Para as crianças que terão aula presencial nas terças e quintas, na segunda e quarta terão aula? Sim. Todos os dias eles vão ter aula, gente. Todos os dias eles têm compromisso com a escola, eles têm aula, tá? Segunda a quarta, nessas 3 semanas iniciais, eles têm aula mesmo na escola, presencialmente 2 vezes na semana e online 2 vezes na semana. E na sexta-feira, eles farão diagnóstico. Esse diagnóstico pode ser presencial ou online, independente da opção de ensino que foi escolhido, tá? Então, seria interessante a aula ser de segunda a quinta, porém no horário... Nós pensamos nisso, Fernanda, só que a dinâmica para os pais saírem no meio da tarde para poder buscar as crianças na escola se tornaria inviável, sabe? Então, a gente optou por fazer esse horário que a criança tem uma dinâmica escolar mais próxima da realidade. E eu acho que eles estão precisando também dessa rotina de entrar na escola, de conversar com os colegas, a professora os receber, né, tirar o caderno da mochila, corrigir o DPC, desenvolver atividades, ir para o recreio, desenvolver atividades, guardar a mochila e ir para casa. Eles estão com saudade disso, né? Isso é importante para eles também. A aula online vai ser a mesma duração da presencial. A aula online vai ser exatamente a mesma da presencial, com a diferença nas turminhas das crianças menores, que o tempo de exposição à tela não pode ser um tempo grande, então esse tempo será menor.
tá bom? Deixa eu ver aqui. A garrafinha de água, ela tem que estar abastecida, já vem abastecida de casa. E na escola, o bebedouro, ele não vai estar funcionando coletivamente. Nós temos um protocolo próprio do bebedouro. Então, só um funcionário tem acesso ao bebedouro, onde ele vai abastecer as garrafinhas de águas vazias dos alunos, tá? Então, o bebedouro, os bebedouros que nós temos na escola estão lacrados e nós só temos um bebedouro liberado para abastecimento das garrafinhas de água. Uma coisa que eu gostaria de pedir é uma atenção ao cabelo das meninas. Se possível, eles devem vir presos ou então condicionados de modo que não atrapalhe a máscara, né? Porque às vezes o cabelo fica fazendo assim, a criança vai ajeitar a máscara. Então, de forma que o cabelo fique preso para que não atrapalhe a máscara no rosto deles. Na educação infantil, as crianças de primeiro e segundo período, é necessário trazer uma mudinha de roupa. Normalmente os pais já colocam, mas agora é importantíssimo que essa peça venha, porque a escola não pode disponibilizar peças para empréstimo, tá bom? O aluno, ele tem que estar com a saúde 100% em dia para estar na escola, né? A gente já conversou a respeito disso. E, Dani, a criança entrou na escola e está no meio da aula, lá pelas 3 da tarde, e começou a ficar febril, né? Como é que é isso? Como é que vai ser o procedimento? O que a escola vai fazer? A criança está com alguma indisposição, a criança não está bem, o que a gente vai fazer? Nós vamos cuidar dessa criança, vamos retirá-la do grupo, vamos entrar em contato com a família, informar o que está acontecendo, e essa criança vai para um local específico, que vai ser lá no hall de entrada, lá naquela lateral onde ficava a casinha amarela, né? Lá na entrada número 64. Ali a gente vai colocar uns banquinhos confortáveis, e essa criança vai ficar lá aguardando o papai e a mamãe buscar, tá bom? Imediatamente ela vai ser retirada do grupo, dos coleguinhas, né? E vai ficar lá naquele espaço. Ela vai ficar sozinha, Dani, isolada, lá, largada? Não, a gente vai cuidar dela, pode ficar tranquilo, viu? A gente vai cuidar como sempre nós fizemos. Mas ele não vai estar junto com os coleguinhas mais, tá? A gente vai sempre manter esses cuidados. Uma questão muito importante. A criança está em casa, como é que vai ser? A criança sentiu mal à noite? Se a criança teve qualquer questão no dia anterior, por favor, papais e mamães, não mandem para a escola, né? Porque, às vezes, uma indisposição começa um dia e evolui mais tarde depois. E assim, essa questão da transmissão é muito delicada. Então, nós precisamos muito do cuidado das famílias e da colaboração das famílias para que seja possível e viável estarmos nesse ambiente com segurança, tá? Gostaria muito de pedir a colaboração de vocês no sentido de que nós estamos voltando para a educação, que é essencial para os nossos filhos, e precisamos manter o distanciamento nas nossas famílias também. Então, se a criança vem de van, vamos tomar cuidado nesse espaço, vamos nos orientar. Em casa, vamos continuar tomando cuidados, porque a pandemia ainda permanece, né? Então, nós temos que preservar os nossos filhos e os filhos dos outros que vão estar no mesmo espaço que os nossos. Então, agora, o cuidado que nós tínhamos com a nossa família, ele se estende com as famílias de outras pessoas. Então, esse cuidado, esse zelo, ele tem que acontecer, tá bom? Por favor, eu preciso da ajuda de vocês. Se a criança chegar gripada ou com qualquer sintoma gripal, conjuntivite ou com mal-estar, na própria portaria da escola, ele não vai entrar, tá? Ele não entra na escola. Esse é um critério que nós não abrimos exceção. Não abrimos exceção. E eu espero que vocês compreendam que nesse contexto agora, nós não podemos ter meio termo, tá? Nós não podemos ter meio termo. Deixa eu ver aqui outro ponto. Lá na escola, os papais e as mamães vão deixar as crianças no portão. Dani, mas vai deixar no portão e não posso entrar na escola? Pode, né? Mas a gente tem que evitar aglomeração no espaço escolar.
Na hora de entrada e saída, não é esse momento de entrar na escola. Ah, Dana, meu filho tem seguro, ele ficou 400 dias sem ir na escola, como que vai fazer? Ele não tem contato com a professora, eu estou preocupada, como que a gente vai fazer isso? Então, vamos marcar esse momento, de repente essa criança entrar em outro horário, que não esteja tendo entrada de alunos, para que a família possa acompanhar, né? O que nós não podemos é gerar aglomeração na escola e colocar as nossas crianças e os nossos colaboradores em risco. Então, a escola não pode ter aglomeração, tá? Então, a gente precisa muito da colaboração e da compreensão de vocês nesse momento. A questão do uso da geladeira. Uma mamãe me perguntou essa semana, e é uma coisa importante. Dani, olha, mas a minha filha gosta de levar iogurte, como é que vai ser? Na hora que o lanchinho chegar de casa, a professora vai conversar com eles no início das aulas, vai ver o que trouxe na lancheira. Então, a professora vai perguntar, tem alguma coisa de geladeira? Tem suco, iogurte? Vamos colocar no saquinho individualizado, identificar, vai ficar na bandejinha da sala e vai para a geladeira, né? Na hora do lanche, isso vai ser entregue para a criança, vai abrir e entregar para ela o lanchinho dela, de modo que não vai ter contato com outros lanchinhos, porque nós temos que minimizar a possibilidade de contaminação, né? E quais são esses momentos? Esses momentos que a gente está mais vulnerável, sem máscara, a hora do lanche. Então, a gente vai ter todos esses cuidados nesses momentos, tá? Então, esses cuidados vão acontecer sempre na escola. A questão das regras de convivência, as regras de convivência na escola, nesses momentos iniciais, nessa primeira semana, nós vamos usar artifícios bem lúdicos, bem didáticos, divertidos, né, para eles poderem entender as novas regrinhas, explicar que não pode abraçar, que a brincadeira do recreio é assim, como que funciona na sala, né, que a máscara tem que ficar no rosto. Então, nós vamos fazer todo um contexto e um trabalho para que essas crianças saibam, entendam a importância de funcionar a nova rotina escolar naquele formato. Então, novos combinados da sala irão surgir, né? Novas regrinhas, novas possibilidades. Então, a gente vai conversar com eles e eles mesmos vão construir essas regras com a gente. E uma coisa que é muito interessante às vezes a gente menospreza a sabedoria deles. Eles entendem muitas coisas. E na escola, eu sempre falo isso. Nossa, por que meu filho é assim aqui em casa e na escola é de outro jeito, né? Parece que obedece mais a professora do que me obedece. E eles entendem muito a professora. Eles respeitam muito essa figura, eles respeitam muito as orientações da escola. E eu acho que esse momento ele pode ser muito didático, né, para as crianças e eu acho que até para a sociedade. Tem alguma previsão para voltar a ter aula de segunda a sexta? Não, nós não temos nenhuma previsão ainda disso, Renata. Espero que breve, espero que breve. Nós já temos a previsão da retomada do dia 25 de 50%, se os índices epidemiológicos permanecerem, né? Da forma que estão, e queira Deus que permaneça. Mas ainda não temos essa previsão, não. Mas eu acredito, né, sem ser... porque eu sou otimista demais, né? Mas sem ser muito otimista, eu acredito que no segundo semestre a gente já volta a uma nova normalidade, né? É uma nova normalidade mesmo, porque essas regras agora de higiene, de protocolo, elas vão seguir com a gente, né? Mas a gente vai ter mais flexibilidade. Dani, serão mantidas as matérias do sistema híbrido ou terá alguma somente online? Por exemplo, educação física, dança. A aula de educação física e dança, elas vão ser transmitidas da mesma aula dos alunos. Mas, sim, nós estamos pensando em possibilidades de algumas atividades mais voltadas para a criança que esteja no online, né? Porque muitas das questões que acontecem dentro do espaço escolar não é possível fazer em casa. Mas os nossos professores já estão pensando nessas coisas para a gente, tá bom? Já estão construindo esses planejamentos. Tati, Dani, se possível, fale novamente sobre as dinâmicas para as crianças que ficarão exclusivas no online. Tá, joia? Eu vou falar, Tati.
Como é que vai funcionar? Nós temos os grupos presenciais, então as crianças que ficam no presencial vão dia sim, dia não, praticamente, né? Eles vão 2 dias presencial, 2 dias que ficam no online. As crianças que estarão no online, elas acompanharão a aula que está sendo transmitida pela professora. A aula vai ser transmitida pela professora, ela vai chegar para o aluno em 2 espaços. Ela vai chegar para o aluno pelo YouTube e pelo Meet. Lá naquela plataforma do aluno já tem essas 2 janelas, o YouTube e o Meet. Lá no YouTube, o aluno vai receber uma qualidade de imagem, né, uma qualidade de áudio muito superior ao Meet, né? É uma qualidade muito diferente. Então, o aluno vai receber uma qualidade de imagem, uma qualidade de áudio diferente. Então, quem está em casa pode assistir a aula pelo YouTube, né? Vai assistir a aula pelo YouTube. E tudo que ele conversar com a professora, aí, se ele ficar só no YouTube, desculpa, se ele ficar só no YouTube, ele não tem interação com a professora. Não tem. Ele vai ser um espectador, né? Ele vai ser um espectador da aula dela. Se a família quiser fazer interação com o professor, a família vai fazer a conexão no Meet, junto com o YouTube. A gente já está com um tutorial disso pronto para vocês. Eu não sei se já foi enviado, senão a gente deve enviar esses próximos dias para vocês. A criança vai fazer o uso do Meet e a professora vai estar com o notebook dela ali na mesa, conectado no Meet e com o ponto eletrônico no ouvido. Então, a professora vai dar aula no quadro, vai circular na sala toda, né? A câmera vai pegar a imagem dela, normal, o áudio, e ela vai poder fazer interação pelo Meeting com o aluno. Todos os alunos que estiverem no online, nós fizemos um tutorial explicando como que vai ser esse processo, que tem que estar conectado no YouTube, quem não precisar de interação, porque tem algumas famílias que as crianças ficam incomodadas com a interação, que não querem interagir, né? Então ela pode ficar só conectada no YouTube. E as famílias que acham essencial a interação podem ficar conectadas nos dois caminhos, nos 2 espaços. E a todo momento, a todo e qualquer momento, a professora vai escutar essa criança pelo ponto eletrônico, né? Ele vai escutar essa professora pelo ponto eletrônico. E a professora vai respondê-lo diretamente para a câmera sempre. Vamos ter momentos na sala, momentos que a professora vai ter, momentos exclusivos para estar conversando e trocando com essas crianças que estão no online, tá bom? Então, essas crianças fazem parte da aula normalmente. Quando tiver uma atividade ou uma didática na sala que precise da participação de todos, o microfone, o áudio do computador vai ser ligado, né? E os coleguinhas vão interagir com esse coleguinha que está conectado no online, tá bom? E quando eles estiverem na sala Google, eles vão ter possibilidade de se ver bem grande, e a gente está com ideias de usar a sala Lego, as nossas TVs também, para fazer essas transmissões, de modo que todos se vejam, né? Qual o horário de entrada e saída das crianças que estão assistindo online? Boa noite, Jonathan. No protocolo, na quadra de horários que foi enviado para vocês, lá tem os horários de cada turminha, viu? Então, lá tem o horário das aulas de cada turminha no online. Então, lá fala o horário da aula, que a aula vai começar presencialmente, e o horário que a aula vai começar no online, tá bom? E no plantão, a gente vai estar esclarecendo essas especificidades de cada turma, tá bom? A gente vai estar esclarecendo essas especificidades. Essas aulas serão gravadas? Sim, todas as aulas continuam gravadas. Todas as aulas são gravadas. Só que agora as aulas são gravadas no YouTube, né? E no YouTube a qualidade da imagem é muito boa. Então a criança vai conseguir ver a imagem só do professor, sem as intervenções dos coleguinhas, e vai receber só a aula, a imagem principal, né? Isso vai ser bem interessante também. Mas tudo é gravado. A aula do Meeting é toda gravada diretamente na plataforma do Google for Education, e a aula também é gravada pelo YouTube. Então, há uma redundância de gravações, tá?
tanto a interação com a criança quanto do YouTube. E a que vai ser disponibilizada para vocês vai ser a do YouTube, mas a outra também está sendo gravada também. Caso seja necessário, ela também pode ser acessada, tá bom? Eu acho que eu falei um pouquinho de cada coisa. Eu vou abrir agora para perguntas. Eu gostaria que vocês, quem tiver alguma dúvida, por favor, pode estar se posicionando, pode estar perguntando. Gostaria que fosse um por vez, tá? Agora são mais ou menos 8 horas. Aí a gente vai ter uns 20 minutos aí para a gente poder tirar algumas dúvidas que possam vir a surgir. E sempre a gente vai estar à disposição para poder estar conversando, tá? A carga horária do 5º ano presencial. O 5º ano, a carga horária é praticamente a carga horária normal, né? De 7 às 11h30 e de 1 às 17h40. Tem que ver qual é a turminha, a saída, Dani. Como vamos buscar as crianças, já que não vamos buscar na entrada da sala. Cada criança, cada turminha vai sair em um horário. Então, na hora que for chamar a salinha do 2º período, a salinha do 2º período vai sair agora. Todos vão estar na portaria, com distanciamento, aguardando os papais chegarem naquela portaria. Então, o papai vai buscar, vai ser importante o papai estar lá naquela portaria. Uma coisa muito importante, aproveitando essa pergunta de Jonathan, é os horários. Precisamos muito da colaboração de vocês quanto aos horários, tá? Nesse momento agora, qualquer aglomeração pode gerar problemas e consequências que são graves, que envolvem saúde, né? Além também, é claro, de gerar consequências que gerem impossibilidade de continuarmos no online, de continuarmos no ensino híbrido, porque o protocolo de retomada ele é bem rigoroso para as escolas, e se for descaracterizada qualquer uma das regras estabelecidas, que uma delas principal é a aglomeração, a gente perde o nosso direito e podemos ser penalizados por isso, né? Oi, Dani, para os alunos do 7º ano, que a turma é menor, sim, os alunos do 7º, nós temos turmas privilegiadas, Endercon. Eles vão ter aula todos os dias. Turma do 6º, 7º, 1º período matutino, quer ver? 1º período matutino, 2º período matutino, 6º e 7º ano. Eu acho que são essas turmas, deixa eu ver. São essas turmas que terão aula todos os dias. Uma coisa importante também, no meu caso, que são 2 filhos em horários diferentes, um poderá ficar para sair com o outro? Sim. No caso de irmãos, eu não tinha pensado nisso, nós vamos já ajustar essa questão, tá? Os irmãos podem sair sim, porque é inviável para a família ficar indo e voltando para buscar o outro. A gente vai organizar isso, tá bom? No meu caso também. Oi, Neia. Eu acho que você tinha feito a pergunta aqui em cima também, Neia. Peraí. Aproveitando os horários de irmãos, também quero saber o horário de saída. Pode sim, né? Agora que eu vi sua pergunta aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não respondi. Não, 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 não. Todo mundo. Para as crianças do primeiro dia que irão para a aula presencial, a aula vai disponibilizar o aplicativo para acessarmos as imagens da câmera? Sim, sim. Disponibilizamos sim, sem problema. Sem problema, viu, Eliane? Você tá boa, né, Eliane? Oi, Rafael. Rafael, a sua fala está cortando. Você está me ouvindo? Vocês estão ouvindo o Rafael? Não? Não? Tá cortando muito, Rafael.
Você me escuta melhor agora? Sim, agora eu escutei. Ah, tá. É que eu tirei do Bluetooth. Sobre a fala que você mencionou no começo da reunião, sobre as consequências psicológicas que as nossas crianças podem ter por não ter essa convivência, principalmente esse um ano que a gente está parado e que, infelizmente, elas estão praticamente isoladas. A gente, como adulto, nós temos a nossa rotina, então a gente sabe lidar com isso com mais eficiência do que as próprias crianças. E a minha maior preocupação, principalmente com a Júlia, é a questão da ansiedade. E a cada dia que passa eu vejo que a ansiedade dela está assim, bem latente, e isso no futuro vai ter consequências irreparáveis. Que eu acho que talvez nem com ajuda psicológica a gente não consegue reparar isso. Eu vou te confessar que em casa, eu e a Raíssa, a gente não entramos em consenso se vai levar ou não. Eu sou a favor de levar ela para a escola, ela acha que não. Mas o que a gente tem que ter consciência, eu acho que eu não estou fazendo nenhum discurso, nem aprovando ou desaprovando o que pode acontecer, é que infelizmente a gente vai ter que conviver com o vírus. O vírus não vai embora. Infelizmente a gente está vendo aí muitas pessoas que estão sendo vacinadas e estão até morrendo. Então, nem a vacina que foi vendida como uma panaceia da cura, infelizmente ela também não vai nos ajudar a ter essa segurança para ter que voltar às aulas. Então, assim, sobre essa questão da prefeitura ter liberado de forma gradativa as aulas, pelo que você está sabendo, chegará em algum momento em que a aula presencial ela será obrigatória em algum momento posterior, ou essa questão do ensino híbrido esse ano é uma realidade? Infelizmente, vai continuar o ensino híbrido até o final do ano? Eu entendo muito a sua preocupação, Rafael, assim, em relação à questão da ansiedade, da saúde emocional deles. Eu acho que a preocupação de todos nós, eu acho que é bem semelhante. E a escola agora, nesse momento, o nosso foco principal será esse aspecto, sabe? Será esse aspecto, porque eu estou muito preocupada com isso. Todos nós estamos sofrendo essas consequências, né, enquanto adultos, e as crianças, né? Então, essa questão da ansiedade é geral, sabe? Assim, vou falar que 80% dos pais estão vivenciando essa situação em casa mesmo com os filhos e está bem difícil. Esse ano 2021 todo, nós já temos autorização do ensino híbrido, né? Então, a gente já tem autorização do ensino online. Então, esse ano a gente já começou nesse formato. Então, se caso as aulas não voltassem, a gente poderia ficar no online até o final do ano. A gente já tinha isso aprovado pelo MEC. Então, a criança que não voltar no presencial, ela pode ficar no online, ela tem esse direito garantido, tá? Por lei. Então, ela pode ficar no online. Emi, você perguntou aqui uma coisa. O horário estendido. As crianças que precisam de horário estendido têm que procurar escola para nós podermos nos organizar para poder atender essas crianças. Mas é possível sim atendê-los. Mas precisamos saber quem são e quantos são para que possamos atender essas crianças, tá bom? Mas é possível sim, viu? Está com a Elisa lá. No caso do segundo período, muitos pais estão falando que não vão participar da aula presencial. Teria como enviar outro questionário, pois dependendo da quantidade de crianças, poderia ter aula todos os dias. Sim, Renata, nós estamos fazendo as perguntas para as famílias, a gente está fazendo os questionários para as famílias e muitas ligações. Então, o protocolo, os horários que foram enviados, igual eu falei, foram baseados lá naquele questionário do início do ano. Nós vamos construir outros, tá? Então, pode ser que essas semanas vocês recebam outras informações também, tá? Essa semana está sendo bem corrida e não tivemos tempo ainda de ajustar esses questionários para todas as turmas, mas muitas turmas já receberam, alguns pais aqui já foram perguntados disso, né? Já se manifestaram e esses grupos já foram ajustados, tá bom? João também está bastante ansioso, me sinto segura em relação ao Otto. Se fosse uma escola maior, eu não estaria. Que bom que você está segura em relação ao Otto, viu? Fico muito feliz. E a gente vai cuidar dele com carinho. Pode ficar tranquila, viu? Prometo. E ansiosos estamos todos, viu? Todos estamos ansiosos.
e eles estão precisando desse momento, de estarem juntos, sabe? E eu acho que vai ser muito valioso, muito valioso. As famílias que se sentirem desconfortáveis de estarem vindo todos os momentos iniciais, podem experimentar um dia, sabe? Olha, eu vou mandar na segunda, vou ver como é que vai ser. Vou mandar na quinta, na outra semana. Então, assim, e essa volta, ela pode ser à medida que vocês se sentirem prontos, tá? Essa volta pode ser à medida que vocês se sentirem prontos. Mas eu acho ela importante. Que não seja agora, que seja daqui a um tempo, mas é importante maturar essa ideia e trabalhar isso, porque é importante para eles, tá? Dani, já está definido o calendário letivo, data de férias e semana do saco cheio. Nós temos um calendário letivo que foi estabelecido no final do ano passado, que foi aprovado no início desse ano. Só que o calendário escolar, ele está muito instável. Por quê? Porque nós temos diversas mudanças que estão acontecendo, né? Então, assim, vem a prefeitura, faz uma mudança em relação à antecipação de feriados, vem o governo e fala em relação a algumas questões de mudanças de férias. Então, hoje, nós temos um calendário, ele está disponível para as famílias, viu, Érica? Eu acho que está até na Agenda Edu, se não muito me engano, naquela parte lá fixa, lá em cima. E ele já tem as datas específicas, né? Só que nós estamos no momento de pandemia, então as datas podem ser alteradas, né? Então essas alterações podem acontecer. Então, infelizmente, esse ano está um ano difícil, até para planejar alguma coisa, né? Dani, dependendo da quantidade de alunos que aderirem às aulas presenciais, pode haver possibilidade de enviar todos? Sim, nós já temos, igual eu falei, né? Igual eu falei, nós estamos já fazendo esses questionários com os pais, já estamos perguntando, porque essas ligações, esse contato a gente está fazendo por ligação, né? Tem turmas, várias turmas que vão vir à escola todos os dias, né? Igual a turminha do primeiro período matutino, segundo período matutino, sexto ano, sétimo ano e qual a outra? São essas por enquanto. Mas aí essas turmas vão vir todos os dias, né? Então os questionários eles estão acontecendo. Então essas mudanças que forem acontecendo a gente vai informar para vocês. Quem tiver alguma demanda de mudança de horário, de mudança específica, olha, eu preciso, eu tenho 2 filhos, me colocaram em grupos diferentes, eu preciso fazer esse ajuste, a gente vai mudando, tá bom? Dani, dependendo da quantidade de alunos, ok. Alguém tem mais alguma pergunta? Gente, pode perguntar. Dani, Malu e João não aguentam mais as aulas online, querem ir para a escola. Então manda para a escola, Elisa. O que me preocupa em relação a isso é a euforia de Malu, que vai querer matar a saudade de todo mundo com contato físico. Acredito que outras crianças estarão do mesmo jeito. O que vocês farão para amenizar isso? O que nós faremos é estarmos com grupos restritos de crianças. Então, nós estaremos com grupos com poucas crianças, onde nós teremos um controle grande sobre elas. Cada um vai estar no seu espaço. Na hora de entrada, eles vão ter um momento de entrada, um de cada vez, eles vão sentar nas suas cadeirinhas, nas suas mesas, as atividades são contextualizadas, e vai ser tudo muito direcionado. Pode acontecer um abraço? Pode, infelizmente. Mas nós estaremos lá para os orientar a não fazer, vamos impedir que isso aconteça, né? Mas eles são crianças, e nós vamos amenizar isso nesse formato. As turmas são extremamente reduzidas, pessoal, são turmas com muito poucos alunos e muitas pessoas para cuidar deles, tá? Então, os momentos de maior fragilidade são na hora, eu imagino que após o recreio, né? Que é a hora que eles vêm do lanchinho, que tirou a máscara, e a gente vai estar orientando eles nesse momento com atividades mais lúdicas, mais no pátio, né, com atividades brincadas. E as provas, quem mantiver no online? As provas de quem estiver no online podem ser no online,
mas eu gostaria muito, muito de quem estiver no online que pudesse fazer pelo menos as avaliações presencialmente, em horário agendado, com uma criança na sala apenas, seria extremamente bem-vindo. Porque a avaliação online, ela deixa muito a desejar. Muito a desejar. A avaliação presencial, ela faz toda a diferença. Esse diagnóstico presencial faz toda a diferença. Então, quem estiver no online que puder fazer um diagnóstico presencial, Dani, mas eu não me sinto, eu não posso, eu sou grupo de risco, a minha família, te prometo que o espaço que essa criança vai fazer a avaliação vai ser um espaço seguro. Essa criança fazer essa avaliação com a pessoa com a proteção, máscara, para ela fazer essa avaliação, para que a gente tenha essa mensuração. Agora nós temos essa possibilidade de estar com essas crianças na escola, tá bom? Boa noite às provas aqui. O acesso ao site será enviado um e-mail criado pela escola, teremos que criá-lo. Quem ainda não recebeu acesso ao site vai receber nas próximas semanas. Se não muito me engano, as turmas de 1º ao 5º ano já têm acesso à nossa plataforma, né? As turmas de 1º ao 5º ano, e as turmas de 1º e 2º período estão recebendo essas informações nessa semana, e as turmas de 6º e 7º irão receber na próxima semana, tá? A turma de 6º e 7º na próxima semana, inicialmente, eles irão trabalhar só via Meet. Mas se conseguirmos, nós iremos já introduzir o site para eles essa semana, tá bom? Já as senhas, os logins. Os e-mails deles já estão criados, todos os e-mails do colégioalto.com, tá bom? Para poder acessar o site. Porque a gente está correndo muito com todas essas informações, com todas essas coisas, para dar tempo da gente estar voltando agora, dia 3, né? Com os nossos pequenos e os nossos grandes, né? Porque se chamar os 6º e 7º de pequenos, eles ficam bravos. Mais alguma pergunta? Você acha que, de forma alguma, Maria, você acha que quem optou pelo online vai ficar prejudicado? Em conteúdo, não vai ficar prejudicado. Em conteúdo, não. Vai ficar prejudicado na parte de socialização, na parte de troca, e isso vai ficar prejudicado. Vai ficar prejudicado. Mas até a interação da criança que está online com os que estão no presencial vai evoluir muito, porque a dinâmica da aula é diferente. A dinâmica da aula no presencial é diferente da aula que estiver no online, né? Então, isso vai contribuir muito para o processo. A aula online vai ficar mais divertida, mais gostosa de se assistir. Ela vai ser de dentro da escola, com alunos de verdade, com alunos participantes, com contextos de sala de aula. Então, eles vão ter muitas conquistas, né? Principalmente quem está alfabetizando. As crianças nossas de um processo de alfabetização, que são as crianças de 1º ano, 2º período, 2º ano, né? Essas crianças, elas precisam muito da questão fonológica. E, normalmente, essas crianças, elas estão nesse processo de transição, né? Que precisam dessa identificação do rosto, de ver a professora movimentando a boca, né? Por isso que nós estamos com esse protocolo inicial de 3 semanas. Por isso que estamos com o diagnóstico toda sexta-feira também. Porque nós precisamos entender como que essas crianças vão responder nesse novo formato. Porque não existe isso, nunca ninguém fez isso, né? Desse jeito, não. Então, a gente precisa saber como que essas crianças vão responder. Pode ser que dê tudo muito certo, mas se na primeira semana nós percebermos que as crianças, uma turma específica, outra turma específica, está tendo algum tipo de perda pelo fato de não estar vendo a boca da professora, a gente vai ter que fazer um ajuste para que a criança no online não tenha perdas, né? Não tenha perdas. Mas a gente vai construir isso devagar. Ô, Dani, sobre essa questão que você falou de aperfeiçoamento em fonoaudiólogo, nessas, por exemplo, quem está no online terá um dia da semana que terá tipo uma avaliação da semana, ou online,
ou talvez presencial, né? Isso. E nesse caso, o diagnóstico semanal que você falou, se não me engano. Isso. Nisso, né, nesse diagnóstico, vocês terão condições de nos indicar dessa necessidade de fonoaudiologia ou não? Sim, sim, sim. Presencialmente, sim. Né? Presencialmente, sim. Se a escola perceber, se o professor perceber essa necessidade no presencial, a gente vai conversar com vocês, né? A gente conversa com vocês. Pois é, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua opinião, a aula online, em comparação com a aula presencial, a necessidade de fonoaudiologia, ela é mais latente no online ou no presencial? Por causa que o online, quem queira que não, ela afeta no aprendizado completo da criança. Ela não tem o mesmo aprendizado do que se fosse uma aula presencial. Sim. Então, talvez quem faça aula online, nesses diagnósticos que vocês forem fazer, esses que vocês já fizeram, vocês já perceberam que algumas crianças já têm essa necessidade, que já precisam procurar esse tipo de especialidade? Não, eu acho, Rafael, que você entendeu diferente um pouquinho que eu falei. A questão fonológica das crianças de primeiro e segundo ano é relacionado ao entendimento que nós precisamos ter das palavras, né, no cérebro. A partir do momento que a gente identifica as palavras pelos sons, né, que a gente codifica isso no nosso cérebro, que a gente consegue falar de uma forma correta, que a gente escuta de uma forma correta, a gente consegue aprender a ler, a gente consegue aprender a escrever de uma forma mais adequada. É essa consciência fonológica que eu estou preocupada. Por quê? Quando o professor estiver transmitindo a aula da escola para a criança que estiver online, a criança não vai ver a boca do professor. Por quê? O professor vai estar de máscara. Essa é a minha preocupação da questão fonológica. A partir deste momento, entendeu? Quando estivermos no presencial. Porque se a criança não ver a boca do professor movimentando, pode ser que ela não compreenda, né, a fala, ela não compreenda a dinâmica do processo para que aquela palavra seja pronunciada de uma forma correta. E isso pode gerar uma perda. Mas também a gente não sabe se essa perda vai ser real ou não, né? Nós já estamos prevendo uma possibilidade. Porque a nossa preocupação hoje é de levar o melhor para as crianças, né? Então eu preciso já prever uma possibilidade. Então eu já estou prevendo isso. Então, existindo essa necessidade, nós teremos que fazer um ajuste sim nessas turmas, por conta da questão da necessidade de ver essa verbalização, né? Ver a boca fazendo ó, né? Então isso é importante para a criança nesse momento. Então, essa questão da máscara, essa questão vai ser nesse aspecto. E por que eu falei que o diagnóstico presencial, ele é importante? Se a criança precisar de um fono, a gente vai estar indicando. Porque muitos pais aqui já sabem, outros não, mas se a criança ela não fala direito, ela não escuta direito, ela não aprende a ler da forma que deveria ou com a destreza que ela poderia, né? Então, às vezes, uma intervenção de um profissional fono é importante para a consolidação do processo de alfabetização, né? E, às vezes, é só no presencial que a gente consegue perceber isso, porque no online são muitas crianças, são rostinhos distintos, né? Então, no presencial, com contato próximo, com contato individual, com essa observação, o professor vai conseguir fazer essa análise e, de repente, fazer esse indicativo para a família, né? Que é uma coisa extremamente comum e acontece de ser necessário esse tipo de intervenção. E faz toda a diferença, né, para a criança que precisa essa intervenção. Mas quando tem essa necessidade, a escola conversa e chama essa família para poder estar conversando nesse sentido, tá bom? Dani, as crianças que optarem pelo presencial. Dani, as crianças que optaram pelo presencial terão todas as matérias. Digo, quem faz aula de segunda e quarta presencial vai ter acesso à aula de inovação na quinta. Toda semana vai mudar os horários.
Então, os quadros de horários vão permanecer, que as crianças vão ter acesso a todas as aulas, tá? As crianças vão ter acesso a todas as aulas. Viu? Os horários não vão mudar. As aulas de inovação vão ser às quintas-feiras. Você está preocupada porque um vai ter aula de inovação presencial, o outro não, né? Entendi. Vou avaliar isso, viu, Kênia? Vou conversar com o Renan a respeito disso, porque o dia dele na escola é quinta-feira. Vou conversar com ele dessa possibilidade de flexibilização pensando nos grupos, tá? Vou conversar a respeito disso. E dou esse retorno para você, tá? Para vocês, para todos. Pode ver a questão da máscara de acrílico ou uso da viseira, nesse caso, para a professora. Isso é uma coisa importante que eu não falei. Todos nós, membros da equipe, todos nós do time, vamos e usamos hoje aquela máscara tipo N95, né? A gente está usando aquela KN95, às vezes a gente, essa máscara, que ela tem ela ajusta melhor no rosto, ela tem um clipe nasal, ela fica firme e ela tem filtros mais adequados, né? Então, a nossa preocupação com o time é muito grande. A minha preocupação com os meus colaboradores é muito grande. Porque, graças a Deus, as crianças são muito tranquilas em relação ao Covid. A minha preocupação somos nós, os adultos, né? Ela está querendo dizer, Dani, da máscara que é a viseira, tipo aquela que dentista usa, para a criança poder ver a boca da professora. Não pode ser só essa, não. Tem que ser as duas. Porque a máscara de pano, ela vai impedir que as partículas aerosóis, as gotículas, sejam dissipadas no ar e propaguem o vírus. Aquela outra é uma barreira física que impede que as gotículas caiam no rosto da pessoa, né? E minimizam algumas questões das partículas, mas as partículas saem pelo ar e podem contaminar os outros. Só ela não pode. O que eu ia falar é que os nossos professores, eles receberam a máscara N95 e a viseira. A viseira é optativa, né? Eles podem usar ou não. Alguns optaram pelo óculos, mas a máscara N95 todo mundo tem que usar, tá? Exatamente, a mãe falando aqui que a máscara, só aquela outra, não protege. Ela é uma proteção física, né? De gotículas, por exemplo. Para o professor, ela é uma ferramenta muito útil, principalmente os professores das crianças muito mais novas, né, que as crianças que não usam máscara. Então, o professor, ele vai usar, e esses professores específicos, eles estão orientados a estar usando as duas máscaras, a N95 e a proteção com viseira, para que ele tenha uma segurança de trabalho, né, bem bacana, né, de modo que ele não vai conseguir transmitir e nem pegar o vírus, né, de ninguém. Não protege mesmo. É horrível de usar. É verdade, é verdade. Tem gente que adapta, sabia? Tem gente que adapta. Na escola tem duas professoras que adaptaram, que gostam de usar, mas a gente está usando também, as meninas preferiram comprar aquele óculos, que ele protege os olhos, né, de partículas. Então, algumas pediram os óculos. Então, todos nós estamos munidos de equipamentos, a escola foi treinada por médico infectologista, né, ela prestou consultoria para a gente nesse sentido, e antes, né, no ano passado, no final do mês de fevereiro, quando a gente ia ter o processo de retomada, ela esteve na escola, fez o último treinamento com as meninas, com a equipe, né, e a gente está aqui munido de informações e com muita vontade de voltar, né, mas voltar com segurança mesmo. E essa questão dos equipamentos de proteção, todos estamos munidos com eles, para que as crianças tenham segurança e que nós também tenhamos segurança de estar trabalhando com toda a responsabilidade, né? Uma coisa que é importante, eu até pedi para a Fran repostar, é que a mesma máscara que protegem os médicos, os profissionais de saúde, vão proteger nós, profissionais da educação, né? Então, assim, todo mundo, eles estão trabalhando desde o começo, e tá indo tudo bem, eles estão na frente, cuidando das pessoas, muito expostos. Nós estamos aqui também prontos para poder trabalhar, e com segurança a gente sabe que vai dar tudo certo,
né? Vai dar tudo certo. Qual será o plantão da turma do quarto ano? A gente vai informar para vocês amanhã, tá? Amanhã, a quarta ou quinta-feira deve ser esse plantão, mas a gente vai informar para vocês amanhã. Provavelmente vai ser quinta ou sexta, porque essa semana está tendo muita reunião e os horários estão muito tumultuados, né? Então, os horários estão muito tumultuados, então eu não sei de qual. Às vezes, ontem mesmo eu marquei. Os pais do segundo período que tiver aí, me desculpem, viu, papais e mamães, que eu tinha marcado a reunião às 6 horas e remarquei para quinta-feira. Eu tinha marcado 2 reuniões no mesmo horário. Dani. Oi. Boa noite, tá boa, Michele? Ei, tá boa? Tudo bem. Ó, Dani, mamãe colocou uma colocação sobre a aula de inovação torcer todas as quintas. E tem crianças que irão somente à escola na segunda e na quarta. Eu, como mãe, queria ver se a escola tem a possibilidade de fazer um rodízio entre a aula de inovação, inglês, dança e educação física. Assim, para que todos os alunos tenham contato físico com os professores, entende? Que de nenhum modo os que ficam online ficam prejudicados e os que vão presenciais também não ficassem prejudicados. Tivesse um contato, interação, afinal de contas, já foram mais de 400 dias sem esse contato físico, né? E todos estão ansiosos pela retomada, os professores creio também, as crianças mais ainda, então eu queria ver essa possibilidade desse rodízio, para ninguém ficar, tipo assim, um teve, outro não teve. Obrigada. De nada, Mi. Mas sim, é possível, sim. É igual eu falei, esse protocolo inicial é das 3 primeiras semanas, né? Nesse momento inicial, inclusive na primeira semana de aula, os professores de educação física, dança, inovação, eles têm dinâmicas em vários dias da semana, né? Para poder fazer esse trabalho de acolhida, atividades mais dinâmicas, mais divertidas com eles. Então, eles estão meio que recrutados para fazer atividades com eles em outros dias. Mas a gente sim vai fazer essa avaliação, vai fazer essas divisões, porque em várias disciplinas eu sei que é possível. Inovação, tem que conversar com o Renan, porque quinta-feira é o dia dele estar na escola, mas não é nada impossível de ser feito, não. E eu gostaria de falar para vocês que nada dessas definições dos quadros de horários é definitivo, tá? Agora, nesse momento de pandemia, não tem nada definitivo, infelizmente. Eu fico até triste quando às vezes a mamãe fala assim, Dani, mas eu me organizei tanto, o horário estava assim, agora mudou. Eu sei que é difícil para todo mundo e eu sinto muito a gente ter que fazer essas mudanças, mas elas são necessárias. Então, agora mesmo, a gente já está começando com uma realidade que daqui 3 semanas vai mudar de novo, né? Então, isso aí não foi eu que defini, já foi o prefeito que definiu. A partir do dia 25, a gente já tem outro nível de distanciamento. Então, teremos outros grupos. Estamos fazendo diagnósticos semanais com esses instrumentos tão poderosos e valiosos. Essas turmas podem ser modificadas e ajustadas para o bem dessas crianças, e sim podemos fazer essas questões com os professores para que todos tenham acesso, tá? Para que todos tenham acesso. Uma possibilidade também seria inverter os dias da semana, né? Mas, por exemplo, essa semana um grupo A vem na terça e quinta, no outro vem na quarta e um vem na segunda e quarta, o outro vem na terça e quinta, né? Fazer essas inversões também podem ser possíveis e de repente mais viáveis para que o professor não precise fazer adequação de carga horária, né? Porque às vezes fica um pouco difícil para eles. Mas a gente vai resolver isso também. Podem ficar tranquilos que eles não vão ficar prejudicados de forma alguma. Eu estou doida para que eles voltem para a escola e tenham acesso a todas as disciplinas e que estejam felizes. Legal a inversão dos dias, né? Então, vou pensar nisso, vou pensar nisso, sim. Vamos fazer, eu acho que é uma possibilidade boa. Mais alguém tem alguma pergunta? Alguma colocação? Não? Você falou de mudar o cronograma dia. Não entendi. Eu também não entendi. O cronograma do dia. Abre o microfone e fala para mim quem está falando. Não entendi. Oi. Dani, tá me escutando? Tô ouvindo. É a Agora Dani, mãe do João Vitor. Oi, Dani, tá boa? Tô joia.
Dani, você falou que vai mudar, que o prefeito falou que vai mudar, pode mudar o cronograma dia 25, foi isso? Eu não entendi muito bem. Isso, dia 25, Dani, ele já vai fazer a modificação, em vez de 35% da capacidade de alunos, já vai ser 50% da capacidade, dependendo dos índices epidemiológicos. É essa a questão. Agora, a turminha de João, ele não vai ter esse prejuízo, não, porque eles vão ter eles vão ter aula presencial todos os dias. Entendi. Tá? Entendi. Então ele não vai ser afetado por essa mudança, não, tá bom? Ai, ótimo. Tá certo, Dani, obrigada. Nada, um beijo. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Pessoal, eu vou encerrar. Eu agradeço muito a participação de vocês, muita colaboração. Eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir vencer esse momento e vai dar tudo certo para essa volta. A gente está pronto para poder receber esses pequenos lá e estamos morrendo de saudade, com muita saudade para ter eles com a gente, viu? Vai dar tudo certo, sim. Ó, um beijo para vocês. Um beijão. Boa noite.